no livro de Isaías, capítulo 45. Darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo seu nome. Vamos ler de novo? Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo seu nome. Aleluia! Quem aqui precisa de tesouros secretos essa noite? Tem alguém aqui que precisa de um tesouro secreto essa noite? Você pode profetizar sobre a vida do seu irmão, Deus vai te dar tesouros essa noite. Você vai sair daqui igual o Kiko, entesourado hoje, em nome de Jesus. Amém? Preparei a semana inteira para fazer a piada, ninguém nem riu. Glória a Deus. O tema de hoje é tesouros secretos. Eu acredito que Deus tenha, nessa jornada que nós construímos durante esse mês, Deus foi construindo lugares de estreitamento na nossa vida. É perceptível aonde Deus vai nos conduzindo e estreitando a nossa jornada para que a gente vá abandonando coisas. E é interessante nesse processo de abandonar coisas que a gente, quando abandona pesos, a gente começa a enxergar coisas por causa da leveza que a gente não enxergava antes. A gente começa a encontrar oportunidades que a gente não tinha antes. A gente começa a ver a vida com outros olhos. E a Bíblia vai mostrar para mim e para você a respeito desse lugar onde Deus tem promessas de coisas que estão escondidas e guardadas para você mesmo. Não é algo, não é um cofre sagrado, mas é algo que está arquivado, te esperando amadurecer para Ele poder liberar sobre a sua vida. No livro de Gálatas, no capítulo 4, Paulo faz uma afirmação. Ele diz que quando nós ainda herdeiros de uma promessa, ele diz para mim e para você, aquilo que Deus tem preparado para você, espera que você amadureça para liberar sobre a sua vida. Porque enquanto você não amadurecer, aquilo que é seu fica na mão de outras pessoas para administrar. E é importante a gente entender isso, porque essa deve ser a chave, ou deve ser aquilo que nos movimenta a queremos amadurecer em Deus. Eu acredito que a morte de Jesus na cruz por nós, ela foi suficiente para derramar salvação sobre as nossas vidas. As prisões que nos prendiam, os medos que nos prendiam, eles já não são mais suficientemente capazes de nos prender. Mas existe um desafio agora de liberdade, daquilo como nós dissemos nessas semanas, de encontrar fora a libertação que Ele nos deu, a liberdade, e a liberdade encontrada na renovação da nossa mente. É à medida que nós vamos crescendo e aprendendo em Deus, que nós vamos encontrando a liberdade, a verdadeira liberdade, que Deus prometeu para a gente. E nessa jornada, quando nós vamos nos amadurecendo e abandonando as cargas que nos prendiam, abrindo as prisões que nos prendiam, nós vamos encontrando tesouros que a gente ainda não tinha encontrado como acesso para as nossas vidas. Então na noite de hoje eu quero levar você a experimentar de tesouros. E da Bíblia, tesouro não é dinheiro. No mundo que nós estamos vivendo hoje, tesouro não é dinheiro. Tem uma coisa que vale mais do que dinheiro: informação. Hoje nós estamos na época da desinformação. Aquilo que é verdade é relativizado. E talvez a palavra certa, a informação certa, o conhecimento certo, faz você crescer sem dor. Que já sofreu para crescer em alguma área da sua vida? Alguém aqui já, como a gente diz, comeu pão que o diabo amassou com o rabo e pisou em cima para poder crescer em alguma área? Deus está oferecendo para a gente, porque tem 3 tipos de pessoas: a pessoa que aprende com o erro dos outros, não é assim? A pessoa que aprende com seus próprios erros, e as pessoas que não aprendem de jeito nenhum, não é verdade? Está repreendido em nome de Jesus a terceira pessoa aqui, em nome de Jesus, né?
está repreendido da sua vida. Mas você não precisa sofrer para aprender. A Bíblia fala que Deus tem revelações para a gente, para nos fazer crescermos. Algumas das pessoas dizem assim, para outras, diz assim: se você não vem pelo amor, você vem pela... Você já ouviu isso? A verdade é que não existe amor e dor, existe revelação ou correção. Quando você não entende a revelação de Deus, você vai entender a correção de Deus. E na correção você vai sentir dor, mas a Bíblia diz: correção, Deus nos trata com carinho. Então eu quero olhar para esses últimos momentos aqui essa noite com você e te mostrar que existem tesouros. O primeiro tesouro, o tesouro que se revela, o tesouro secreto que se revela nas pressões. Porque talvez você se pergunta, e talvez você está aqui hoje pressionado, precisando de uma resposta para encontrar alívio na sua alma. Pessoas que chegam diante de Deus angustiados, pessoas que chegam diante de Deus preocupados. Talvez você está aqui hoje, e o seu corpo está, mas o seu coração está amanhã. Está daqui uma semana, daqui um mês. Em alguns casos aqui, daqui 9 meses, né? Porque a gente está com 3 grávidas aqui na igreja hoje. Glória a Deus. Mulherada, se vocês beberem água do bebedouro, está ungido, viu? Você que está precisando arrumar um menino, só beber água do bebedouro, viu? Está ungido. Mas talvez essa seja a resposta que eu e você não temos agora. Talvez as pressões do dia a dia levem você a um lugar de ingratidão. Talvez você está aqui e você está passando por perrengues, está passando por problemas, e tudo que você faz é reclamar. Reclamar porque está te faltando dinheiro, te faltar porque está te reclamando, está faltando tempo para descansar. Reclamar porque você não tem o tanto que você gostaria de ter, ou você não tem a capacidade de produzir, ou porque alguém está fazendo alguma coisa contra você. E talvez você não entenda que participar de pressões do dia a dia pode esconder tesouros que vão mudar a sua vida. Quando a gente olha, por exemplo, para aqueles 3 homens que foram jogados na fornalha por Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram confrontados diante de uma nação inteira. Se vocês não se ajoelharem, adorarem a minha imagem, vocês vão ser jogados na fornalha. E a gente precisa entender quais são os tesouros e como acessar esses tesouros. Na pressão, a primeira coisa que a gente precisa descobrir é que nós não podemos negociar os nossos valores. Você não pode diminuir o tamanho da sua herança, o tamanho da sua promessa para encontrar alívio no momento que você está passando. Tudo que o diabo quer é que você desista do momento que você está passando. Tudo que o diabo quer, o diabo não pode tocar na promessa que Deus fez na sua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Mas o diabo pode tocar no processo. E se ele tocar no processo, ele altera o destino da promessa. Você não chega lá. Quem caminha murmurando não alcança lugar nenhum, porque já mudou de rota. Então a primeira coisa que nós precisamos para acessar lugares secretos é aprender a não negociar os nossos valores. Aprender a desfrutar da presença de Deus nesse momento. Deixa eu te falar uma coisa, você já passou por um momento de aperto? Quem já passou aperto aqui? Levanta a mão para mim. Deixa eu ver aqui. Todo mundo aqui já se sentiu apertado em algum momento? Está apertado, sim ou não? A galera de cá está mais aliviada. A galera de lá está... Como é que está aí? Alguém já passou aperto? Você sabia que Deus se revela com carinho para quem está em aperto? A Bíblia diz no livro de Oséias que Ele vai num vale, Ele nos leva a um vale de Acor. O vale de Acor é o vale da tribulação, para nos ensinar que Ele é um pai de amor. O livro de Oséias ensina, nos momentos mais difíceis, Deus nos pega pela mão e nos trata com carinho. Você crê nisso? Então a primeira coisa que nós precisamos é aprender a não negociar, aprender a desfrutar da presença de Deus nos momentos oportunos. Entender que nem sempre, e talvez a gente ore por essas coisas, a gente ore dizendo: Deus, me tira do problema,
Mas nem sempre Deus vai nos tirar do problema. Muitas vezes Deus vai nos permitir estar no problema, para que eu e você possamos conhecer Ele no meio do problema que nós estamos vivendo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Fala para quem está do seu lado, você vai sair melhor do que quando você entrou. Momentos de pressões na nossa vida, eles revelam quem está do nosso lado. Sim ou não? Momentos de pressão, momentos de desafio revelam quem verdadeiramente está do nosso lado. Você já se perguntou quem está do seu lado hoje? Quem são seus amigos? A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo confrontado pelo Sinédrio, tinha um cara que estava olhando de longe. Esse cara chamava Pedro. Você já ouviu falar de Pedro, não já? Se você fosse Jesus, e a Bíblia diz que os olhares de Pedro e Jesus se cruzaram. Os olhares de Pedro e de Jesus se cruzaram. Pedro, que alguns dias antes tinha dito para Jesus: Jesus, eu nunca vou deixar você morrer. É o mesmo Pedro que está vendo Jesus apanhando. Irmãos, apanhando de braço para trás, sendo cuspido, tomando soco e tomando tapa. O mesmo Pedro que há poucos dias atrás estava dizendo para as pessoas: eu não deixo Jesus morrer. É o mesmo Pedro que está vendo Jesus passar o que está passando e não fez nada. E não fez nada. Existe um tesouro nesse lugar. Porque se Jesus tivesse olhado para Pedro naquele momento que ele olha no olho um do outro, e a Bíblia diz que os olhos se cruzaram, e Jesus tivesse encontrado um sentimento que permeia a nossa vida, que se chama amargura. Jesus podia ter olhado para Pedro e falado: pô, cara, você me abandonou. Pô, logo você. Você que tinha dito que não ia me abandonar, você, pessoas importantes na nossa vida. Em momentos de pressões, podem se afastar da gente. E existe um tesouro nisso. Um lugar de dependência de Deus. Um lugar onde eu e você conhecemos a pessoa de Cristo na nossa vida. Porque ainda que todo mundo vire a cara para mim e para você, a Bíblia diz que Jesus jamais virará o rosto para mim e para você. Você acredita nisso? Sabe, irmãos, Jesus poderia ter confrontado o seu traidor. E o traidor aqui não era nem Judas. Judas já tinha traído. Era Pedro, que tinha prometido que ele não morreria. Jesus vê Pedro e diz assim: tudo bem. Eu acredito que a única hora que Jesus sentiu alguma coisa no sentido emocional foi quando ele está ali na cruz e diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque de fato até Deus abandonou Jesus naquele momento. A Bíblia diz no livro de Isaías 53 que Deus não matou Jesus crucificado, mas matou Jesus amassado. Deus amassou o pecado em Jesus. Deus virou o rosto e disse: faz, resolve. De tamanha dor que o pai estava sentindo, e tamanha dor o filho estava sentindo. E muitas vezes nós não conhecemos o pai que nós temos, nós não conhecemos o amigo, o Espírito Santo que nós temos, porque no momento da pressão nós estamos esperando que outras pessoas importantes na nossa vida tomem partido. E parece que Deus é preciso que aquela pessoa que você mais conta é aquela pessoa que não se aproxima. Aquela pessoa que você mais espera é aquela que não faz nada.
É aquela pessoa que você fez tudo por ela, é sua amiga do peito, mas na hora que você está precisando, ele não faz nada. E talvez você se pergunte: Deus, o que está acontecendo? Fulano é um filho do diabo, porque tanto que eu fiz por ele, tanto que eu ajudei. Se ele está onde que ele está, foi eu que ajudei, por que ele não está me ajudando? E se nós nos amargurarmos com essa pessoa, nós perderemos o maior tesouro que nós podemos encontrar na rejeição. Porque a Bíblia diz que ainda que um pai e uma mãe abandonem o filho, Deus nos acolherá. Isaías diz que ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de vós. É na rejeição que nós temos a opção de nos amargurarmos ou encontrar um tesouro, um amigo que nunca nos abandona de forma nenhuma. Enquanto nós esperarmos e nos amargurarmos e fofocarmos porque o fulano fez e não devia ter feito, ou eu estava esperando que ele fizesse e ele não fez, nós deveríamos confiar naquele que fez uma promessa na nossa vida e disse que nunca nos deixaria órfão. Está aqui comigo? Amém? Existe um tesouro na rejeição. Existe um tesouro na pressão. Quando nós somos pressionados, nós vemos a manifestação do poder de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam na fornalha, o próprio Cristo apareceu na fornalha com ele. Sabe o que é interessante? Na pressão, tudo queima. Todas as amarras queimam, menos você. Sabe uma outra coisa interessante da pressão? A sua vitória sempre vai ser maior do que as memórias ruins que você teve no momento da pressão. Sempre. Pastor, não estou aguentando mais. Fica firme, porque no momento certo você vai sair de lá melhor do que quando você entrou. Ah, pastor, mas está difícil. Está mesmo, e é para ser mesmo. Ninguém diz para você que deveria ser fácil, mas existe um tesouro que você vai aprender a conhecer quando você parar de reclamar e caminhar. Existe um tesouro que você vai conhecer quando você parar de se amargurar e de se entristecer porque aquilo que você estava esperando não aconteceu. Você vai conhecer o Espírito Santo de Deus que não te deixa sozinho. Pastor, mas como é que eu faço para fazer isso? Só continua caminhando. Só continua caminhando. Só continua caminhando. Eu queria que você olhasse para um lado e dissesse assim: eu sei que você vai errar comigo, mas quando você errar, Jesus vai me acolher. Eu tenho certeza disso. Você pode dizer um amém? A Bíblia diz que Jesus sai do sinédrio com uma sentença farisaica, porque os sacerdotes não tinham o poder de matar ele, mas eles tinham o poder de levar ele a um homem chamado Pilatos. Jesus sai dali com uma sentença religiosa de morte e é levado a Pilatos. Chega a Pilatos, Jesus é apresentado então uma sentença civil e ia corroborar com a sentença religiosa. Mas se Pilatos não desse a ordem de execução, ele não poderia morrer, porque quem governava a Judeia era Roma. Então os homens levam Jesus a Pilatos. Pilatos lava as suas mãos, mas antes de lavar as suas mãos, ele tem uma reunião em particular com Jesus. Ele questiona Jesus, ele vai conversar com Jesus. E nesse lugar, Jesus poderia ter feito algum tipo de acordo. Eu não sei se vocês se lembram, mas Jesus é apresentado à nação de Israel naquele momento, a Jerusalém naquele momento,
com um bandido chamado Barrabás. Lembram disso? Um bandido que era interessante para Roma morrer. Então Pilatos lava a sua mão, mas apresenta Jesus, e ele teve um tempo em particular com Pilatos. Ele poderia ter feito algum tipo de acordo, ele poderia ter cedido no seu propósito, ele poderia ter encontrado um conchavo com Pilatos, ele poderia ter descido da moral e do caráter. Mas no momento da pressão, Jesus encontrou um lugar onde ele firmou o seu caráter. Ele passou pelo teste do caráter. O teste que mesmo que as coisas possam dar ruim para mim, mesmo assim eu continuo firme naquilo que eu acredito. Eu queria que você soubesse que tudo aquilo que você acredita, você vai ser provado. Tudo aquilo que você levanta uma bandeira, você vai passar por um teste de fogo, para provar para você mesmo se você acredita ou não. Se você acredita na bandeira do casamento, o seu casamento vai ser testado. Se você acredita na bandeira do avanço de Deus, isso vai ser testado. Se você acredita que Deus tem uma promessa para você, a sua promessa vai ser testada também. Se você acredita que Jesus mudou a sua vida, o seu caráter vai ser testado também. Porque é fácil para mim e é fácil para você sermos santos na Assembleia dos Santos. Sermos santos aqui é muito fácil. Mas nós passaremos pelo teste do caráter nos lugares solitários da nossa vida. E é lá, e é nesses lugares solitários, é nesses lugares ermos, é a margem da vida, é os lugares fora desse centro religioso, desse centro espiritual, que você está aqui hoje, é que o seu caráter vai ser testado. E existem tesouros para quem é aprovado. Sabe, quem passa pelo teste encontra tesouros, porque quem passa pelo teste do caráter encontra a aprovação do céu na sua vida. Aquilo que você antes era um eco, você começa a ser uma voz. Entenda que para Deus o caráter fala mais do que os seus dons. Para Deus o seu caráter fala mais do que as suas obras. Para Deus o seu caráter fala mais do que o seu carisma. Amém? Um caráter transformado é um caráter mudado sem resquícios do passado. Lembra quando Moisés, a sarça começa a pegar fogo e Deus chama Moisés para perto da sarça? Lembram disso? Lembram? Moisés é chamado para a sarça, e a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não é queimar sem deixar vestígios. Eu quero declarar sobre a sua vida que Deus vai queimar tudo que não presta. Vai ter vestígios de uma vida velha que você tinha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque um caráter com vestígios do passado é um caráter que volta ao passado. Um homem mal resolvido, uma mulher mal resolvida, no seu caráter volta a viver o passado. Um homem que não experimentou da transformação de Jesus e abraçou isso com toda a sua força. Quando Paulo disse, eu já fui crucificado com Cristo, é literalmente, eu abri mão de tudo, e não existem mais resquícios do meu passado na minha vida. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você está pronto para uma inspeção de Deus na sua vida? Se Deus pudesse abrir o seu telefone celular, você estaria sendo aprovado ou reprovado? Se Deus abrisse o seu Instagram, seu TikTok, você estaria aprovado ou desaprovado? Se Deus fizesse uma visita de 3 dias na sua casa, você estaria aprovado ou reprovado? Quando nós estamos prontos, e eu quero te dizer isso, que um homem de Deus é um homem que está sempre pronto para uma inspeção rigorosa. Uma mulher de Deus é uma mulher que está sempre pronta para uma inspeção rigorosa da parte do Senhor. Para Deus falta mexer nisso, então mexe.
Deus, falta consertar aquilo, falta pedir perdão para o fulano. Faça isso logo, porque existem tesouros guardados esperando você se posicionar. Você recebe isso? Um homem, uma mulher de caráter muda a realidade da sua vida sem mudar o ambiente dela. Um homem que foi aprovado no seu caráter, esse é o tesouro. Quando Deus permite, e eu permito que Deus mude o meu caráter, as minhas amizades, os meus amigos, a minha família continua a mesma, as pessoas são as mesmas, mas a realidade minha agora é diferente. Deus muda a realidade. Aquilo que não dava certo começa a dar. Aquilo que não avançava começa a avançar. Aquilo que estava tudo travado começa a ser liberado. Aonde eu não tinha acesso, eu começo a ter acesso. Muda a realidade, mas não precisa mudar o ambiente. Deus não vai liberar nada para você que vocês não esteja pronto no seu caráter para receber. Amém? Entenda uma coisa: o nosso caráter é testado, é tratado, é talhado, para que quando Deus libere as bênçãos dele sobre as nossas vidas, nós possamos receber tudo e devolver isso como glória para Ele. Se existe algo no seu coração que ainda está debaixo de espírito de rejeição, de síndrome de orgulho, você não consegue receber até que você seja livre disso, para devolver para Deus a glória que é dele por ter liberado sobre a sua vida. Está entendendo? Está difícil? Está claro? Amém? Estão calados, amém? Quem está feliz aqui hoje? Um homem testado no seu caráter. É interessante, porque quando Deus se apresenta para Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só que Jacó era o Jacó que roubou, o Jacó que fugiu. E quando Jacó se arrependeu, Deus disse: você não será chamado mais de Jacó, mas será chamado de Israel. Então Deus deveria ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Mas ele diz para Moisés: não, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Porque Jacó tinha um testemunho negativo, mas um testemunho negativo que tinha sido transformado de Jacó para Israel. Um homem e uma mulher de caráter é um homem que não se envergonha do seu passado, porque ele foi redimido pela cruz do Calvário. Então aquilo que me envergonhava hoje é a plataforma do meu testemunho, daquilo que Deus pode fazer com alguém que anda na presença dele. E eu posso dizer isso abertamente, porque quem olha para mim não vê mais aquela pessoa que cometeu aquilo que cometeu no passado. Tem pessoas hoje que não passam pelo teste do caráter, porque eles fizeram coisas no seu passado que se envergonham. E não fique preocupado, todos nós fizemos coisas que nos envergonharam. Mas quando as pessoas olham para a gente hoje, já não enxergam mais o nosso passado, eles enxergam um Jesus que mudou a nossa vida. O maior tesouro que nós podemos encontrar é quando a pessoa diz: esse cara se parece com Jesus. É se parecer com aquele a quem eu adoro, se parecer com aquele a quem eu presto culto, que eu reverencio o meu corpo, meu espírito e a minha alma. Você tem um Deus que é o Deus da sua pior parte e também é o Deus da sua melhor parte. Você crê nisso? Você pode profetizar sobre a vida do seu irmão que o seu pior momento vai ser o seu maior testemunho. A Bíblia diz que Jesus é condenado, Jesus apanha muito, apanha para morrer. A sentença de Jesus era para que ele morresse no açoite. Jesus apanhou muito, a ponto de não conseguir carregar a cruz. A ponto de não conseguir carregar a própria cruz. A história diz que quando Jesus está caminhando, um homem chamado Simão, de Cirene, alguns chamam Simão Cirineu porque ele é de Cirene, a cidade.
aparece nessa história para carregar a cruz para Jesus. E esse também é um teste que nós passaremos na nossa jornada para encontrarmos tesouro, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus sempre vai mandar anjos para nos socorrer. Nos momentos mais desesperadores, Deus pode mandar um anjo para te socorrer. Nosso desafio é enxergar esses anjos, porque no momento difícil nós tendemos a ficarmos resistentes, rígidos, inflexíveis, orgulhosos, dizendo: se o Senhor não fizer, não vai fazer nada, não vai acontecer. Não, Deus pode mandar alguém para te ajudar, alguém que você não espera. Talvez você não percebe isso porque você está esperando que aquele seu amigo que se ajudou viesse te ajudar. E Deus não tem propósito com aquele seu amigo, Ele tem propósito com outra pessoa. E nós temos dificuldade de perceber quando Deus manda anjos na nossa vida. Nós temos a tendência em nos fecharmos, nós temos a tendência em nos isolarmos, para que Deus possa fazer qualquer coisa na nossa vida. Nós precisamos estar abertos para as pessoas que chegam na nossa história. A gente precisa lembrar uma frase do cacique, um índio. Ele disse assim: tenha pelo menos 4 amigos para carregar seu caixão. Quantos amigos você tem? Pelo menos 4? Você tem pelo menos 4 amigos. Eu vou melhorar. Você precisa de 4 amigos para carregar seu caixão. Você precisa de 4 amigos para abrir o telhado, para Jesus curar a sua vida. Pelo menos 4. Tem gente aqui que não tem nenhum. Tem pessoas que passam sua vida inteira e não tem ninguém. Deixa eu te contar uma história. Quem tem amigo tem um espelho na sua frente, porque o amigo é aquele que fala a verdade. Um amigo se faz em tempos de paz, mas na angústia é que ele prova o seu valor. Quem tem amigo tem um espelho na sua frente, alguém que tem coragem de falar o que ninguém tem coragem. Você tem um amigo para falar quando você está com bafo? Você tem alguém que você tem coragem de dizer para ele que ele está fedendo? Que tem um cisco no dente dele? Você tem alguém que você tem coragem de dizer isso? Você tem coragem de dizer para a pessoa uma coisa totalmente constrangedora? Você tem alguém que tem coragem de falar isso para você? Deixa eu te contar uma coisa: quem tem amigo não passa vergonha. Você já viu esses caras pagando mico na televisão, cantando no show de calouros, passando vergonha? São pessoas solitárias, não têm amigos. Porque quem tem amigo não passa vergonha. Pergunta para as pessoas solitárias: quem tem coragem de dizer para elas? Quem elas permitem que abra a portinha do coração para entrar? Não tem, não conseguem, porque são pessoas solitárias. Amém? Um dos maiores tesouros que nós podemos encontrar são amigos. Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Outro texto de Provérbios diz que existem amigos mais chegados que irmãos. Quantos amigos você tem? Quantas pessoas cercam a sua vida que podem tocar no seu coração? A história diz que Jesus morre e depois Jesus é glorificado. Todo o processo que você passou, ou que está passando, uma hora vai ter fim. Você crê nisso? O que você perdeu no processo não foi perdido. Se você não permitiu que a amargura, que a tristeza, que a solidão entrasse no seu coração, nada que você perdeu foi perdido, foi investido. Da mesma forma que Jesus encontrou restauração, Deus também tem restauração para fazer em você. Nós podemos passar por processos longos e difíceis. Talvez a gente possa ter sido até roubado pelo diabo nesse processo, perdido oportunidades. Mas eu quero dizer para você que
se nós colocarmos a nossa vida no lugar e permitirmos que o Senhor libere tesouro secreto, aquilo que você perdeu vai ser restituído na sua vida essa noite, em nome de Jesus. E restituição não fala de você ser devolvido naquilo que você perdeu, mas a Bíblia tem uma lei que quem foi roubado tem direito até 7 vezes mais daquilo que foi roubado. O mínimo para um ladrão é devolver aquilo que roubou, mais o dobro. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar. Então aquilo que foi roubado vai ser te devolvido 2 vezes mais. Você crê nisso? O tesouro é esse. O tesouro que você não vê não é a bênção. A bênção vai estar lá, se você se manter fiel. Mas no processo, se você descobre que você não pode se amargurar, você não pode se isolar, você não pode se esquecer, você vai ter mais velocidade e vai avançar muito mais rápido naquilo que Deus tem prometido para você. Minha pergunta nessa noite é, para que a gente possa orar por isso: quantos de nós aqui estamos perdidos no processo? E quantos de nós aqui queremos ter tesouros secretos na nossa vida? Acessar tesouros que a gente ainda não conheceu. Quantos de nós estamos reclamando do problema? Quantos de nós estamos nos isolando quando estamos passando por problemas? Quantos de nós, no momento que Deus está mandando pessoas, oportunidades, está dizendo: não, eu não quero, não, eu não aceito. Deus está mandando uma ajuda, Deus está mandando uma pessoa que você não conhece, que você não tem relacionamento, mas bateu lá na sua porta, e você diz: não, eu não quero porque eu não te conheço. Talvez hoje seja o dia de você receber uma palavra para tirar você do deserto que você está vivendo. Hoje seja o dia que você mude a sua forma de enxergar, para encontrar a restituição da parte de Deus de tudo aquilo que você recebeu como promessa na sua vida. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar por isso?